Bom, chegou a hora de trabalharmos com alguns elementos semânticos que foram incorporados no HTML5. E eu primeiro preciso deixar claro a diferença entre o que é um elemento sintático de um elemento semântico. O elemento sintático é um elemento que tem alguma força, né, de comando dentro do HTML5 que faz com que modifique alguma coisa ou que produza algum resultado na sua página. Por exemplo, o comando BR, ele pula uma linha, então ele é um elemento sintático. Então, toda vez que eu não necessitar pular uma linha, eu vou usar a tag BR, né? Toda vez que eu quiser criar um parágrafo, eu vou usar a tag PI/P. Então, esses são elementos sintáticos. No HTML5, foi introduzido o conceito de elementos semânticos. O que são elementos semânticos? Elementos semânticos são elementos que são colocados na nossa página para melhorar as questões de organização e de acessibilidade das nossas páginas, né? Então, hoje em dia, muitos de nós nos deparamos com a questão da acessibilidade, né? Pessoas que não enxergam, pessoas que não conseguem se locomover totalmente ou parcialmente, precisam de inclusão, né, e essa parte do HTML5 prevê, justamente com os elementos semânticos, porque ao incluí-los na nossa página, o navegador dessas pessoas que têm deficiência visual passa a entender melhor a estrutura da página através desses elementos semânticos. Isso dá também maior clareza e maior organização à tua página. A tua página, além de contar com os elementos sintáticos, ela vai contar com toda uma estrutura lógica, né, que diz mais ou menos como a sua página está organizada. Então, elementos semânticos do HTML são aqueles que descrevem claramente seu significado de uma maneira que seja legível tanto para os humanos quanto para as máquinas, né? Então, foi o caso dos navegadores acessíveis que o professor mencionou aqui. Elementos como header, footer e article, cabeçalho, rodapé e artigo, respectivamente, traduzidos para o português, são considerados elementos semânticos, pois eles descrevem com precisão o propósito do elemento e o tipo de conteúdo dentro dele. O HTML foi originalmente criado como uma linguagem de marcação para descrever documentos no início da internet. A internet, que foi originalmente pensada para o compartilhamento de artigos científicos, agora se tornou um local onde as pessoas querem compartilhar outras coisas. E rapidamente elas começaram a querer fazer com que a web fosse mais atrativa visualmente. Então aqui nós temos um elemento, um exemplo de aplicação de elementos semânticos na página, né? Nós temos aqui uma tag article, né, que cria aqui um artigo, tá? E uma barra article, tá? Ou article, como você quiser chamar. E aí você, dentro dessa tag de início e a tag de fim, eu tenho todo um artigo aqui, né? Esse artigo, ele tem como ID, né, como identificador dele, a prova final. Então, eu estou querendo criar uma página que oriente os alunos sobre a prova final do ISERJ. E aí eu coloquei aqui um parágrafo, abaixo a lista dos conteúdos da prova final por disciplina. Aí eu criei uma seção, que eu chamei como básicas, né? Eu dei um identificador para elas chamadas de básicas, e aí eu coloquei aqui a matéria da prova final de português e matemática, que são disciplinas básicas, eu botei numa seção de básicas. As disciplinas técnicas, né? Eu criei aqui uma section e um barra section, uma seção para eles, só para falar da matéria das provas finais das disciplinas técnicas. Usei o ID chamado de técnicas, criei aqui uma lista onde eu tenho linguagem para a disciplina de linguagem de programação. Na prova final vai cair a matéria Java e para ferramentas da Web 1 vai cair a matéria HTML5. Então, a nossa página passa a usar tags que não são exibidas, que não tem nenhuma funcionalidade sintática dentro dela, a não ser organizar essa página de uma maneira mais lógica, né? Se você executar essa página, você vai ver que tudo que está nela nós já sabemos fazer sem o uso dessas tags article e a tag section. Mas elas foram necessárias serem incluídas nessa página para que você possa ter uma melhor organização da sua página no geral, tá?
Então, há um outro elemento semântico aqui, é a tag header e barra header, né? As tags header e barra header, né? Que indicam um cabeçalho de uma página. Toda página tem um menu, tem um cabeçalho, tem uma navegação, tem um logo. Isso tudo é o cabeçalho da página, né? Então, aqui eu estou botando uma imagem, né? Que é do Exerge, estou escrevendo a palavra Exerge e estou criando aqui duas caixas de input, né? E isso virou o cabeçalho da minha página, né? Então isso eu estou usando uma tag header e barra header. Lembrando, eu não precisava usar essa tag. Essa tag ela não tem força nenhuma, ela não cria nenhum elemento propriamente dito. Ela organiza a minha página, tá? Então nessa página que a gente criou no slide anterior, eu criei agora um cabeçalho para ela, certo? Além da tag header e barra header, article e barra article, section e barra section, eu também posso ter as tags nave e barra nave, que indicam uma barra de navegação, né? Toda página tem uma barra de navegação, onde o usuário pode ir para várias funcionalidades do site. Nesse caso aqui, eu tenho uma barra para eu ir para a página inicial, sobre, né, a página de About e a página de contato. Né? Então aqui eu tenho aqui uma barra de navegação dentro do meu website. Né? Lembrando, mais uma vez, essas tags nave e barra nave não produzem efeito nenhum, né? A não ser o efeito de organizar a minha página HTML. Outra tag semântica, né? A tag footer e barra footer. Se eu tenho um header e barra header, um cabeçalho, né? Eu também tenho um rodapé, né? E nesse rodapé eu coloquei aqui a palavra Exerge Firetech, tá bom? Uma outra tag também, além da tag image, né, para inserir uma imagem que a gente já aprendeu, né, a gente já sabe, eu tenho uma tag chamada de figure. Muitas das vezes o navegador, né, acessível, ele via figuras e não conseguia descrever as figuras. Agora, usando a tag figure barra figure, um navegador, né, um navegador acessível, ele vai entender que nessa seção aqui eu tenho uma imagem de quê? Do Exerge. E aí eu posso colocar uma caption. O que é uma fig caption? É uma explicação da imagem. Nesse caso, qual é a explicação da imagem? É o logotipo do Exerge. Então, o navegador acessível ele vai entender que nessa parte da página eu tenho uma figura e essa figura eu tenho o logotipo do Exerge porque eu estou usando tags semânticas na minha página, ok? Bom, vamos iniciar, né, além das tags semânticas, um outro assunto importantíssimo que foi introduzido no HTML5 é o elemento Canvas. Né? Esse elemento Canvas ele é usado para o desenho gráfico, né, na página da web. Né? Eu posso desenhar figuras geométricas e posso até fazer coisas muito interessantes usando a tag Canvas, né, através da linguagem JavaScript. Tá? Então, o elemento Canvas é apenas um elemento para gráficos. Né? Devemos usar um script para realmente fazer coisas, né, para extrair os gráficos de uma maneira mais profissional. Tá? Basicamente, uma tela é uma região definida no código HTML com os atributos de altura e largura. Então, se você observar o mouse aqui, você aprendeu na matemática que o eixo dos y cresce para cima e o eixo do x cresce para a direita, correto? Só que na computação gráfica é diferente. O eixo do x cresce para a direita, mas o eixo dos y cresce para baixo. Tá? Então você tem que sempre entender que para a gente na computação gráfica, o eixo do y é esse eixo aqui, ó, mais à direita e crescendo, mais à esquerda e crescendo para baixo. Tá? Então, o nosso sistema cartesiano é um pouco diferente do sistema cartesiano da matemática. Né? Então, o Canvas usa vários métodos para desenhar formas personalizadas. Círculo, semicírculo, retângulo e quadrado, caracteres e adicionar imagens. Primeiro de tudo, vamos precisar colocar a tag Canvas em algum lugar dentro do nosso HTML e criar uma função JavaScript que acessa essa tag Canvas, uma vez que a página carrega, e depois utiliza o HTML5 Canvas API para desenhar suas visualizações. Vou explicar melhor. Olha só, foi o que eu acabei de falar. Você vai ter que, toda vez que eu usar o Canvas, eu vou ter que usar as tags Canvas e barra Canvas. E aí vou ter que colocar essa mensagem aqui. Eu fazia isso também lá com a tag de áudio e vídeo, se lembra? Quando eu usava a tag áudio, né, eu
colocava isso e colocava uma mensagem se o meu navegador não suportasse a tag de áudio. Por favor, desconsidere essa tag aqui, isso aqui está errado, tá? Isso aqui tem que apagar, tá? Isso aqui foi colocado de maneira errada. E aí, se o meu navegador não suportar a tag Canvas, ele dá essa mensagem de erro. A mensagem de erro pode até ser a mensagem de erro pode ser até uma imagem, tá? Ela não necessariamente tem que ser uma palavra, uma frase, tá? E aí é o seguinte, eu estou desenhando um canvas de largura de 700 pixels e de altura de 400 pixels. E aqui está o estilo, né? A minha borda tem 1 pixel, ela é sólida, ou seja, ela é contínua, como essa caixa vermelha que está aqui, tá? Só que ao invés de ser da cor vermelha, ela vai ser de que cor? Da cor cinza, que é essa cor aqui em hexadecimal, tá? Desse tom de cinza. Bom, aí o que acontece? Eu vou agora desenhar o meu retângulo, tá? Eu vou desenhar um retângulo no meu navegador. Como é que eu faço? Eu uso essa tag aqui, ó, script e /script, indicando que aqui eu tenho uma linguagem de script. E que linguagem de script é essa que a gente está usando aqui? JavaScript. Tá aqui, tá? Então, a gente vai ver JavaScript melhor na terceira etapa, mas o que eu quero fazer aqui agora é desenhar esse retângulo. Então, eu tenho que usar aqui o script e o /script, tá? E usar esse atributo type, text, JavaScript. Criei uma variável. Uma variável é a mesma coisa da variável de linguagem de programação, tá? É um espaço de memória, onde eu chamei, né, esse espaço de memória dessa variável de meu canvas, e eu estou dizendo que eu vou desenhar uma figura no plano, uma figura em 2D, tá? Isso eu preciso dizer. Então, eu preciso dizer o nome da variável, usando esse atributo getElementById, isso a gente vai aprender lá na etapa 3. E a gente vai usar também uma propriedade chamada de getContext, que a gente vai usar 2D, tá? 2D para dizer que a gente está escrevendo uma figura no plano. Então, vamos desenhar um retângulo. Como é que eu desenho um retângulo? Olha, eu uso essa propriedade FillStyle e coloco a cor que eu quero desenhar. Nesse caso aqui, essa cor é o vermelho, tá, pessoal? E eu estou dizendo para você desenhar um retângulo usando esse método aqui, ó, FillRect. Eu estou usando a variável ctx que eu criei, os métodos do Canva FillStyle e FillRect. Isso é do Canvas, tá? Estou usando aqui na minha variável ctx. Esse FillRect, FillStyle, ele diz com que cor, né? Qual é a cor que eu vou usar. O FillRect, ele diz qual é o X que eu vou parar e o Y que eu vou parar. Então, posiciona na posição da tela onde o X vale 10 e o Y vale 10. E desenha um retângulo de largura 150 pixels no eixo do X e 100 pixels de altura no eixo do Y. Então, ele vai fazer o seguinte, ó, 10 e 10, né? Então, X e Y. Ele vai parar aqui, ó, 10 do X e 10 do Y. Vai parar nesse ponto aqui. Aí, o outro comando que eu dou, 150 pixels de largura no eixo do X, então ele vai andar para cá, ó, vai andar para cá 150 pixels. E no eixo do Y ele vai andar quanto? 100 pixels, que é o último parâmetro. E aí, eles vão se encontrar num retângulo aqui, um retângulo imaginário. Então, eu estou posicionando o meu retângulo, 10 e 10 aqui, 150 e 100, e desenho o retângulo, tá? Então, ó, é o que aconteceu aqui, ó. 10 e 10 aqui, 150 e 100, e desenho um retângulo, tá? De que cor? Vermelha. Então, eu consegui desenhar um vermelho no meu canvas. Perdão, eu estou um pouco gripado. Esse canvas aqui de largura 700 e 400 é essa área aqui, ó, largura 700 pixels e altura de 400 pixels, tá? É essa área aqui que eu estou delimitando, tudo bem? Então, a gente desenhou o nosso primeiro